Chega aí. Você já pensou em 1914 você estar andando com uma boininha, um bigodinho assim, igual o meu, só que na França ou qualquer outro país europeu, e de repente você se vê cercado numa guerra? Pois é, o vídeo de hoje é sobre traições, conquista de território, porradaria e muito, mas muito adolescente se ferrando. Cola comigo que não dá ímpar pra mais uma gameplay. Puxa a vinheta. Galera, hoje nós vamos jogar um jogo chamado Valiant Hearts: The Great War, tá? Jogo esse, pessoal, que foi lançado ali em 2014 pela empresa chamada Ubisoft Montpellier, que é o estúdio, né, no caso. Galera, não se enganem. A Ubisoft, ela faz muitos jogos, inclusive a franquia Assassin's Creed, que eu gosto bastante, entre outras, tá? Não vou entrar nesse mérito. Porém, apesar de tudo, a Ubisoft ela é uma empresa francesa, tá? Então a gente tem que ter isso daí em mente. É só uma curiosidade mesmo. Bom, já falei que o jogo foi lançado em 2014. Foi lançado para Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One e atualmente você consegue jogar ele no PlayStation 5, tá? PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Pessoal, uma outra coisa, dá pra você jogar no PC também, pela Steam, é baratinho, ou você compra lá pelo launcher da Ubisoft. E também tem pra Android. Além disso, tem pra qualquer streaming por aí, seja ele da Netflix ou coisa do tipo. Duas coisas. Eu já falei pra vocês que eu tenho uma vizinha do Demon. Não? Pois é. Tenho sim. Inclusive, se vocês ouvirem um latido de cachorro, não é o meu, porque o meu é educado, o dela não, tá? Então, eu não vou editar, vai ficar assim, porque eu não consigo gravar, porque esse bendito desse cachorro tá sempre latindo. Então vai ficar assim, tá? Então, é isso aí. Galera, vamos começar aqui então. Olha só, pra vocês não falarem que eu não gosto de vocês, eu estou começando um novo jogo, tá? Só pra mostrar pra vocês fazer o que, né? Vamos prestar atenção. 1914. After the assassination of Prince Franz Ferdinand of the Austro-Hungarian Empire, the German Empire declares war on Russia. Because of established alliances, France is preparing for conflict. A few hours after the announcement of the general mobilization, German civilians living in France are asked to leave the country. Karl is one of them. A few days after Karl was deported, the war was hungry for more and took away Emil as well. A heavy-hearted Emil was called up to fight and left the farm for Samuel. Like so many others, he had no idea what fate had in store for him. Antes da gente começar também, uma coisa que eu esqueci.
Vocês estão me pedindo para gravar sobre Valiant Hearts, tá aqui, tô fazendo. E vocês também me pediram para gravar sobre Battlefield 1. Galera, eu não vou gravar 2 conteúdos do mesmo tema para não ficar repetido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou focar em 2 coisas diferentes do mesmo conteúdo. Então, por exemplo, Valiant Hearts, por ser uma coisa mais estilizada, mais cartunesca e ser mais dramático, eu vou falar sobre a desilusão dos jovens na Primeira Guerra Mundial, tá bom? Já o Battlefield, eu vou comentar mais sobre o processo da Primeira Guerra Mundial, tá bom? O processo histórico, fechou? Então aqui eu não vou falar em si como foi o começo, meio e fim da Primeira Guerra. Eu vou citar episódios e também o imaginário, fechou? Então vamos lá, para você que não entendeu aí o começo do jogo, ele tá falando que estourou a Primeira Guerra Mundial e você tem ali um cara alemão que tá morando na França, na fazenda do sogro, tá? Então ele tá lá com a mulher dele, o bebezinho dele. Como estourou a Primeira Guerra Mundial, ele teve que voltar para a Alemanha para lutar pelo país dele. Ele foi obrigado a lutar pelo país dele. E o sogro dele, que é francês, foi convocado para a guerra. E aqui está mostrando essa questão da vestimenta, dos exames e tudo mais. Tá? Um treinamento. Galera, é importante a gente saber. Primeira Guerra Mundial, ela vai durar 4 anos. De 1914 a 1918. E só que assim, se a gente analisar mesmo, a Primeira Guerra Mundial, ela começou de forma não oficial no final do século XIX, da metade para o final, tá? Num outro dia a gente fala disso, que é o imperialismo europeu, ou neocolonialismo, tá? Então, galera, o que acontece? Você tem aí uma questão muito forte na Primeira Guerra, que é a questão dos nacionalismos. Ou seja, o que é ser nacionalista? Se a gente pegar o contexto do século XIX, lembrando, a Primeira Guerra acontece no século XX, no início. Se a gente pegar o século XIX, você tem aí os países brigando. Ali no século XIX, o que acontece? A Europa, ela está conquistando por conta, ou tomando, né, os territórios ali da Ásia, da África e da Oceania por conta de uma segunda revolução industrial. Basicamente estão buscando recursos. E aí começa aquela treta de basicamente o seguinte: olha, você tem mais território do que eu. Isso aí tá injusto. Então por que a França tem que ter mais território do que a Bélgica? Por que a Inglaterra tem que ter mais território do que a Itália? Por que, por exemplo, a França tem que ter mais território do que a Alemanha? Então ficou essa briga por territórios. Então o primeiro ponto, antes da Primeira Guerra Mundial, é uma briga por território. São pequenas guerras entre países, ou melhor, impérios, que naquela época tinha muito império, certo? Por territórios. Espera que vai vir um filminho, já eu falo. My dear Marie, we are on our way to Paris. The atmosphere here is strangely cheerful. I hope that the harvest goes well. Rely on our neighbors for help. They've always been gracious and charitable people. I'll write again as soon as I get my assignment. Please kiss my little grandson for me. At the train depot in Paris, trying to reach his regiment at Platform 21, Emile would meet the man he would soon fight alongside. The man who would come to be his truest friend. Então, galera, como eu estava dizendo, começou uma onda de nacionalismo. O que é nacionalismo? Basicamente, se a gente for resumir, é a reafirmação e a valorização extrema
de cada país valorizar os seus costumes, a sua língua, a sua forma de viver. Ou seja, isso é ser nacionalista. Então é você reafirmar valores franceses, valores italianos, valores belgas, valores franceses. Acho que eu já falei franceses, não sei. Então, é essa coisa da exaltação da sua própria nação. Isso é ser nacionalista. Por quê? Conforme os países eles estão brigando por território, eles precisam se reafirmar cada vez mais. Certo? Então, esse é um dos primeiros pontos. Os nacionalismos crescentes. Galera, faz uma pesquisa aí rapidão. Olha o hino da Alemanha, por exemplo. Pode pegar o mais recente, que não mudou, né? Pega o hino da Alemanha aí, eles vão falar que as mulheres, a cerveja, a comida, tudo é melhor independente de qualquer país. Tudo eles são os melhores. Dá uma olhada aí. Entendeu? O nosso hino, por exemplo, que lógico, a gente não participou da Primeira Guerra. Só alguns soldados ou teve uma participação bem ínfima. Se você olhar o nosso hino, é a valorização do nosso país. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, o brado retumbante. Tá? Pega para analisar o nosso hino, que ele é bem bonito, mas a gente troca essa ideia um outro dia. Tá? Então, os países começaram a chamar. Olha, se você é francês, você vai vir aqui lutar na França, porque é o seu país. Se você é alemão, você vai lutar pelo seu país. É o momento de todo mundo defender cada um seu país. August 21st, 1914. Emil's regiment was sent to fight against the 71st German Division, led by Baron von Dorf. The general cheer of the first hours dissipated into the fear of first combat. Então, galera, é basicamente isso. E aí, como que funcionava a Primeira Guerra? Você tinha dois lados. A frente oriental e a frente ocidental. Basicamente, um lado tentava ultrapassar o lado do outro. Quem ultrapassasse mais, ganhava. É assim que funcionava, tá? Então, você precisaria lutar pelo seu país. Eu vou parar de falar durante essa fase, que ela é bem curtinha, ela é só para demonstrar. Presta atenção, porque é uma parte bem dramática. Ai, Deus. Is that Emil? Miss Marie Chillon. Private Emile Chillon, from the 150th Infantry Regiment, was wounded by enemy fire on August 21st. He has been captured by the enemy. Hopefully, you shall receive news from him soon.
Freddy, originally from America, enlisted voluntarily in the French forces at the start of the war. Behind his bravery hid a man already devastated by the war's effects. A man with one sole obsession: punish those who had destroyed his life. It was at the Battle of the Marne that Freddy finally picked up the trail of the regiment commanded by Baron von Hof. Professor, você é um mentiroso. Você falou que cada pessoa de cada nacionalidade deveria lutar pelo seu país. É verdade. O Fred, o personagem aqui, ele é americano. Mas a gente tem que pensar que em 1914, no começo da guerra, os Estados Unidos não estavam na guerra. Ele vai entrar em 1917. E vai entrar para não receber um calote, tá? Mas depois eu falo disso, tá? Eu não vou falar nesse vídeo. Lá no vídeo do Battlefield eu comento sobre isso. Então, galera, no caso esse americano que estava morando na França, ele se alistou para lutar pela França, tá? E outra, historicamente, os Estados Unidos e os franceses se dão muito bem, tá? Vamos lá, galera, eu quero falar da visão que o jovem tinha quando ele ia para a guerra. Então, por conta desses nacionalismos crescentes, o jovem, o homem europeu, ele queria se alistar para ir para a Grande Guerra. Por quê? Essa prometia ser a guerra que acabaria com todas as outras pequenas guerras que estavam rolando. Então, seria importante os homens irem para a guerra defender o país deles. Porque elas iam acabar. É a última guerra que vai ter e já era. Vai resolver todas as nossas tretas. Então, galera, surgem filas e filas e filas de homens querendo ir para a guerra a qualquer custo. Nessa visão idealizada de defender o país, né? Quando eles chegam lá, eles veem que é tudo uma ilusão. Galera, a guerra ela é fria, ela é suja, ela não segue regra nenhuma. O que rolar, rolou, tá? Então esses homens, eles vão se desiludir no meio disso tudo. Eles vão se desiludir. Lá eles vão ver que quando eles forem para as trincheiras, eu mostro melhor no Battlefield também. Quando eles forem para as trincheiras, vão ver que não tem dinheiro para ficar mandando botas novas a todo momento. Quando chove, a lama, ela fica uma coisa pesada. Opa, é lá embaixo. Então entrava lama nas botas a todo momento, o que acabava apodrecendo os pés dos caras. O cara tomava um tiro, ele morria, ele ficava lá dias do seu lado, apodrecendo, porque não tem como tirar, você está ali concentrado na batalha, não tem como você tirar o cara do meio do caminho. Você tem aí ratos que entram pelos olhos dos cadáveres, saem pela barriga, ou vice-versa. Então, assim, a desilusão ela é muito grande do rapaz que tá ali. Um filme que mostra isso muito bem é aquele Nada de Novo no Front. Só que detalhe, tem o de 2022, lançado pela Netflix, mas esse é um remake. O original lançou em 1930. Que ele mostra exatamente isso. Tem uma cena dos moleques que estão na escola. Aí entram os oficiais assim e falam: vocês precisam defender o seu país, tal. Os meninos, eles ficam assim, que não se seguram na cadeira. Eles querem ir pra guerra. Quando eles chegam lá, é tudo isso que eu falei. Tem até uma carta que diz que, se eu não me engano, eram alemães, que eles estavam com essa metralhadora de girar, né? Que era tipo uma manivela, que nem vocês estão vendo aí no jogo. E aí acho que russos, tinha uns russos que iriam atravessar um rio. E aí começou a metralhadora. Na carta diz que... Opa, vai explodir. Diz que o rio ficou vermelho de tanto sangue, de tantos russos que morreram sendo metralhados.
Pra vocês terem uma noção, galera. Então... Opa, é ali. Então assim, não é bonito. Não é. Deixa eu jogar. É aqui que joga? Não é bonito. Tá? Um outro filme que fala sobre isso é 1917. Que esse daí eu recomendo. Ele é um filme meio paradão, mas você consegue assistir, tá? Um filme bem bonito, inclusive, que ele traz até uma discussão filosófica bem legal, né? O que é ser herói? Vale a pena, pela condição que tá imposto ser um herói, vale a pena? Tá? E outra, toda a mídia hoje que a gente vê sobre Primeira Guerra Mundial, ela tem um quê por trás. Peraí. The German plan failed. The front line moved back to the north, and with the arrival of winter, froze. Soldiers holed up amid a vast labyrinth of trenches and tunnels that would become the indelible image of the Great War. Karl's regiment retreated to the outskirts of Neuve-Chapelle, the same camp where Emile was being held prisoner. Certo? Então, o que é ser herói? Galera. Opa. É aqui? Sai daí, maluco. Tá, então assista lá. 1917. Um outro filme sobre Primeira Guerra Mundial que eu recomendo é Mulher Maravilha. O de 2017. O de 1984 é zoado, não assiste não, tá? Mas o de 2017 é muito louco, tá? E assim, ele mistura mitologia grega com Primeira Guerra, que eu acho bem casado. Peraí, dá uma olhada nessa cutscene. Germans use the people of Saint-Mihiel as human shields against the French bombings. I hope the Germans treat you well, and that your wound has healed. Your grandson sent you kisses. I sent you a picture of him. All my love. Please write soon. Adieu. Então, galera, o filme da Mulher Maravilha, ele nada mais é do que uma homenagem às mulheres, a participação das mulheres na Primeira Guerra. Porque pensa comigo, só tem homens. Onde estão os homens europeus? Estão na guerra. Então, há uma carência de homens na Europa. Então, quem que vai sobrar... Oh, caramba, não é esse aqui não. Quem que vai sobrar para fazer os trabalhos de homem, entre aspas? As mulheres. Então as mulheres vão produzir munição, as mulheres vão dirigir, coisa que era impensável na época. As mulheres vão trabalhar em minas de carvão, vão fazer de tudo que os homens faziam, tá? Inclusive elas vão aproveitar isso daí para pedir igualdade salarial, vão aproveitar para pedir direitos iguais, ganhar o mesmo salário e tudo mais. Que aí vem o primeiro, o que a gente chama de feminismo hoje, né? Mas é o movimento sufragista, que é uma das primeiras ondas do feminismo, que é a luta por direito ao voto. Galera, deu certo, porque na Inglaterra, por exemplo, em 1918, a Inglaterra concedeu o voto à mulher depois que acaba a guerra. Tá? Depois disso daí vai afetar o Brasil, mas só em 1930, com o Getúlio Vargas. Só que o que acontece? Quando os homens eles voltam da guerra para seus respectivos países, essas mulheres elas voltam a ser donas de casa. Então vai ser uma geração de mulheres que elas vão ficar depressivas. Por quê? Elas tiveram o gostinho do que seria da igualdade
e depois elas voltaram a ser o que eram. Então, a segunda onda do feminismo, por exemplo, que é ali dos anos 60, 70, elas são as filhas dessas mulheres... Opa... Ah, tá. Elas são as filhas dessas mulheres que na Primeira Guerra trabalharam e ficaram depressivas. Elas viram as mães depressivas, que aí vem a segunda onda feminista, né? Mas aí o contexto é outro, pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Então, galera, as mulheres, elas tiveram uma representação muito importante na Primeira Guerra Mundial. Não se enganem. Fechou? Então, voltando à questão do jovem, o jovem ele se desilude. Tanto que quando eles voltam em choque. Eles voltam tremendo, cheio de... como que é? Né? Tem um transtorno pós-guerra que... Eu esqueci a sigla, tá? Mas eles vão voltar com transtorno. Depois, termina de assistir esse vídeo. Depois você vai lá e pesquisa sobre os soldados que voltaram da guerra. Tem no YouTube, afinal, nós já estamos em 1918. Já tem câmeras para registrar tudo isso, tá? Galera, as guerras, elas são terrivelmente ruins, tá? Não tem discussão. Inclusive, numa discussão filosófica, a Primeira Guerra, em questão de horror, ela foi pior. Ela foi pior do que a Segunda. Por quê? O cara aqui, ele tá lutando, ele tá matando frente a frente. O cara que é irmão, o cara que é tio, o cara que é pai, tá? Independente da nacionalidade, todo mundo é filho de alguém. Alguém é pai de alguém. Alguém é irmão de alguém. Então você tá matando o cara de frente. Você tá vendo o seu amigo que estava vivo há poucos segundos do seu lado, já apodrecendo, cheio de lama, descartado igual um pedaço de papel. Ah, legal. Já a Segunda Guerra, você tem uma questão, que é você aperta um botão ou você joga uma bomba numa determinada cidade, ou você mata pessoas fora da vista das outras e tá tudo certo, ninguém sabe o que aconteceu. Então, em termos de terror, a Primeira Guerra, ela é pior, tá? Mas isso é relativo. Tá, então... inclusive aquela arma, por exemplo, o fuzil, ele era difícil de carregar, né? Demorava pra você carregar. Você tinha pólvora, depois tinha que jogar as balas, aí você tinha com um negocinho de ferro pra você misturar. E se viesse um cara pra cima de você? Tinha uma faca na ponta do fuzil que serve pra você enfiar no pescoço do cara, caso ele viesse pra cima. Primeiro você ia sair na porrada, né? Mas é um tipo de faca. Então o terror é enorme. Their attack on Neuve-Chapelle. Their next objective: take back Port Arthur. Galera, as guerras elas são terrivelmente ruins, isso é indiscutível, mas toda guerra, seja ela a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, todas elas trazem benesses pra gente. Então, por exemplo, em história... Opa, deixa eu ver se é aqui... Caramba, viu? Em história, a gente só discute o que aconteceu. O que não aconteceu, a gente não discute, porque história é uma ciência que estuda o passado, ou seja, o que aconteceu. E assim, a Primeira Guerra ela gerou várias descobertas para medicina, várias descobertas na química. Por exemplo, aquele... Ai, caramba, não era para ter feito isso. Aquele gás mostarda, por exemplo, a indústria farmacêutica se empenhou para criar armas. Inclusive, isso é um crime de guerra bem grave. Foi descoberta, por exemplo, a morfina, que é para quando você sente dor, você... Oh, caramba. Quando você se machuca, você não ficar sentindo dor.
Então um monte de coisa foi descoberta. A cirurgia plástica, por quê? Muitos soldados voltavam sem partes do corpo, sem a mandíbula. Tem uma foto de um cara que tá sem a mandíbula. E aí os caras tiram carne de vários lugares do seu corpo para preencher aquilo. Então a cirurgia plástica, ela é uma coisa que surge com a Primeira Guerra. Não se enganem, tá? É aquela coisa, são benesses que surgem de forma não muito convencional, mas surgiram, né? Opa. Nesse momento também, eu vou falar isso no vídeo do Battlefield, mas as colônias desses países europeus aproveitaram para se rebelar. Mas eu não vou falar disso agora, não. Galera, repetindo, tá? A Primeira Guerra Mundial, em todas as mídias, ela sempre vai relatar o horror, o terror, tá? Então, uma coisa que eu ia falar quando eu estava falando de 1917 é que, dependendo do filme que você está assistindo, se foi produzido por um francês, por um alemão ou por um inglês, tem sim um viés. Esses filmes têm sim um viés. 1917 foi dirigido pelo Sam Mendes. E ele conta a história da Inglaterra na guerra. Então, essa questão de ser herói, tá falando do inglês, tá? Tá falando do inglês. O filme tem um viés. Aquela cena do cara correndo, aquilo é uma propaganda pra Inglaterra, galera. Não sejam ingênuos, tá? É igual o filme do Napoleão. O filme do Napoleão foi dirigido por um inglês. Então, você pode perceber que o Napoleão ele é ingênuo. Ingênuo não, ele é bobão. Ele é uma criança mimada. Pode prestar atenção, mas é um filme de ingleses falando sobre um dos maiores líderes franceses. Não se enganem, tá? E lembrando, aproveitando disso, a Ubisoft é uma empresa o quê? Francesa. Mas acredito que não vai ficar puxando muito saco. Acho que não é esse o foco dessa obra. Pessoal, essa obra vai contar 3 histórias, tá? Principalmente são 5 personagens, mas são 3 histórias, que é do Emile, que é um francês, o Fred, que é um americano, e a Ana, que é uma moça belga, enfermeira, se eu não me engano, tá? Mas elas servem pra... Só um minuto. Freddy and Emile hunted the elusive Baron and his regiment in Ypres. Agora acho que vai mostrar os gases mostarda. Isso aí, ó. Tem lá no filme da Mulher Maravilha também. April 22nd, 1915, chlorine gas was used for the first time by the Germans. Ô galera, esse jogo, uma coisa que é da hora é que quando você aperta aqui, ó, triângulo ou Y, mostra informações, porque o jogo ele faz uma parceria com um instituto. Se eu não me engano, acho que Apocalipse está aparecendo ali. E eles trazem dados reais da guerra, tá? Inclusive aqui, ó, o primeiro ataque de gás foi em 1915. Diz que para os caras se protegerem do gás, porque assim, o gás mostarda ele entra no seu pulmão e ele é ácido, ele começa a queimar. Então os caras faziam o seguinte, tiravam a cueca, segundo essa fonte aqui, eles faziam xixi nessa cueca ou nesse lenço e amarravam na cara, porque para não entrar nas vias nasais esse gás. Tá? Então assim, foi o que eu falei, não é uma coisa bonita. E conforme você vai passando as fases aqui, ó, deixa eu ver. Conforme você vai passando as fases, você aperta Y, você pode ter mais informações sobre a Primeira Guerra. É um jogo bem completinho. E assim, o gráfico é bonito. Pra você zerar, são 6 horinhas só você prestar atenção. Entendeu? Jogo bom. Eu recomendo.
E é isso aí, galera. Eu acredito que nós falamos de tudo. Falamos dos nacionalismos aqui, falamos do horror da guerra, recomendei alguns filmes. Música! Tem uma banda chamada Sabaton. E tem uma música chamada The Lost Battalion. Que ele fala sobre a Primeira Guerra, mas fala de uma forma nacionalista, com vigor, sabe? Eu vou colocar a música na edição, depois você vai atrás e salva aí no seu Spotify ou no YouTube, sei lá. Tá, o que eu faço aqui? Aí, ó, morri. Tá? Joga o jogo, galera. Tem em qualquer lugar. Sabe quanto que eu paguei? Eu paguei na promoção desse jogo, acho que R$10. Galera, R$10 é troco de pinga. Deixa eu ver aqui. O que eu tenho que fazer aqui, caramba? Ah, eu vou mandar o cachorro. Vai lá, cachorro. Se você morrer, melhor do que eu. É troco de pinga, tá? E assim, é um jogo que você joga, você sai mais rico em questão de conhecimento. E é um assunto da hora. É trágico, mas é um assunto da hora. Tá? Então, joga o jogo. Fala que fui eu que recomendei. Fala pra mamãe e pro papai que foi eu que recomendei, tá? Isso vai te dar muita margem para você poder estudar aí para um vestibular. Fechou? Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou. Curte, comenta, compartilha. E ó, vai lá no meu Instagram, viu? Vai lá no TikTok e se inscreve nesse canal porque eu não trabalho de graça. Fechou? Então, galera, é isso aí. Beijos no coração. Até mais. Tchau.